Nacional de Futebol, os Mambas, venceu esta tarde o Ruanda em Kigali por 3-2 em partida da quinta jornada do Grupo H da fase de qualificação ao CAN Gabão 2017. 2 dos golos dos Mambas foram apontados por Domingues, enquanto o outro foi da autoria de Sonito. Assim, a seleção nacional passa a somar 4 pontos, mas continuam na cauda do grupo. Esta notícia que iremos desenvolver nos próximos blocos noticiosos. Para já, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade da Assembleia da República escalou este sábado a província de Manica, tendo ouvido as autoridades locais sobre a existência de valas comuns e sobre os 11 corpos encontrados nas matas. O governador da província, Alberto Mongan, negou que haja valas comuns em toda a província e confirmou terem sido encontrados 11 corpos em Macossa. Da Comissão da Assembleia da República, chefiada por Edson Makwakwa, começou com o governador de Manica, o qual disse não ter conhecimento da existência de vala comum, mas que foram achados 11 corpos sem vida na zona de Tropa, distrito de Macossa. A província de Manica está bastante preocupada com as informações levadas ao ar pela LUSA, Agência de Informação Portuguesa, na sua edição do dia 28 de abril de 2016, segundo as quais, na zona do posto administrativo de Kanda, no distrito de Gorongosa, em Sofá, existiam valas comuns. O governo da província de Manica, por maioria de razão, está particularmente preocupada desde que tomou nota da informação segundo a qual, no distrito de Macossa, na localidade de Tropa, junto da N1, existem corpos humanos sem vida, numa clara e evidente violação dos direitos humanos. Queremos, de forma inequívoca, declarar que o governo provincial de Manica condena veementemente esta e qualquer outra ação ou omissão que viole os direitos humanos, direitos já constitucionalmente consagrados e protegidos. O governador fez notar que a zona onde os corpos foram achados é de difícil acesso por ser de domínio de homens armados da Renamo, o que retarda o processo de investigações ora em curso. As entidades ligadas à Justiça, nomeadamente a Polícia, a PIC e a Procuradoria, garantem que já foi aberto um processo-crime contra desconhecidos em conexão com os 11 corpos achados em Macossa e não 13, conforme havia avançado o comandante provincial da PRM. A PGR diz que os corpos, entretanto, enterrados, podem ser exumados se for necessário durante a investigação. Acompanhar nos próximos, ou melhor, iremos acompanhar ao longo deste jornal. Ao fim de 2 dias de visita à cidade de Maputo, o Presidente da República faz um balanço positivo e diz que há um plano de ressuscitar o turismo na ilha de Inhaca, uma referência turística na capital. Filipe Núcio escalou 5 distritos municipais da capital, com destaque para Canhaca, onde deparou-se com a degradação de infraestruturas daquela ilha, uma das referências turísticas na cidade de Maputo. O Presidente da República faz um balanço positivo da visita e diz que há um plano de ressuscitar o turismo naquele ponto do país. Nós terminamos hoje o trabalho com muita satisfação. Visitamos projetos concretos que confirmam a execução do nosso programa de governação, como também tivemos a ocasião de ter encontros específicos com algumas áreas. A cidade de Maputo, por si, só foi definida como uma cidade turística. Turística na área cultural, como cidade também, e Inhaca. Infelizmente, agora o hotel está parado, está encerrado, mas estamos a trabalhar no sentido, primeiro, de trazer de volta
e também estruturarmos a presença dos cruzeiros, criando mais serviços e oportunidades. Portanto, o plano existe e estamos a mobilizar mais investidores. Por outro lado, o Presidente da República fala da reestruturação das instituições públicas, com vista a diminuir as despesas do Estado face ao abrandamento econômico que o país atravessa. Existem aquelas medidas que gradualmente estamos a tomar em função na questão de reestruturação das empresas públicas, por exemplo, e não só no âmbito da resolução da dívida. Há muita coisa que nós traçamos e definimos, vocês tiveram a oportunidade de ver, e também acho que na próxima sessão do Conselho de Ministros teremos que ir aprofundar mais, porque isso é um exercício contínuo. A visita de trabalho à cidade de Maputo iniciou na quinta-feira e terminou esta sexta-feira, onde Filipe Nunes lamentou os ataques no centro do país, numa altura em que a equipa mista prepara o diálogo entre o Presidente da República e o líder da Renamo. A estrada Catembe-Ponta Douro, na província de Maputo, está a impulsionar o desenvolvimento ao longo do percurso por onde passa. Estão a surgir novas infraestruturas e aumenta também a procura por terra. O projeto da estrada que vai ligar a ponte Maputo-Catembe até a zona da Ponta do Ouro é uma das grandes bandeiras de desenvolvimento aqui na província de Maputo. A imagem no fundo, por exemplo, é da fábrica de cimento no distrito de Matutuine, que vai contribuir em receitas fiscais, mas também vai reduzir o nível de desemprego, uma vez que vai ter que empregar muita gente. A construção desta fábrica de cimento começou em 2010 na localidade de Salamanga e o posterior início das obras da estrada Catembe-Ponta do Ouro valorizou ainda mais o projeto. Ao todo, são 209 quilômetros de estrada de construção de raiz a cargo de um empreiteiro chinês. Em vários troços, as obras decorrem dia e noite para evitar prejuízos durante a época chuvosa que começa em outubro. Mesmo antes de terminar, o impacto deste grande projeto começa a fazer-se sentir no terreno. Há muito movimento para a Ponta do Ouro, muito movimento para a África do Sul, através do KwaZulu-Natal, e também há muitos pedidos de ocupação de espaços, porque as pessoas estão a prever que a estrada fica melhor e quando ficar melhor, se calhar pode perder o espaço, opta por pedir o espaço agora. Para além de impulsionar o surgimento de infraestruturas, esta estrada vai ter um impacto no turismo na Reserva Especial de Maputo, localizada nas proximidades do traçado da estrada, no distrito de Matutuine. A capacidade de carga da reserva para a espécie de elefante é de 400 animais, mas neste momento estamos a falar de 500 animais. Então quer dizer que nós estamos um pouco acima daquilo que é a capacidade de carga, que é o fator alimentação, água e o espaço, que determina a capacidade de carga. Mas não se vê os efeitos negativos porque ainda as outras espécies estão no nível mais baixo da sua capacidade de carga. Por isso, o elefante tem usado mais o espaço que provavelmente podia partilhar com outras espécies. O elefante é o maior atrativo e, por sinal, está a reproduzir-se de forma surpreendente. No ano passado recebemos 6.250 turistas. A principal nacionalidade é a África do Sul. E depois, agora, começa a ser a segunda, Moçambique. Enquanto isso, metade da população de elefantes em Moçambique desapareceu devido à caça furtiva. O problema é global, por isso as Nações Unidas definiram o combate à caça furtiva, o centro das comemorações do Dia do Ambiente, que se assinala este domingo. A procura pelos troféus de marfim é a principal causa da matança de elefantes em Moçambique. Nos últimos 5 anos, a população de elefantes passou de pouco mais de 20 mil para cerca de 10.300, segundo o censo feito em 2014. O combate à caça furtiva está no centro das comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente, que se assinala este domingo. O lema internacional que foi adotado pelas Nações Unidas está ligado ao combate à caça furtiva. E Moçambique não podia estar alheio, porque isto é um mal que assola não só o mundo, a África e o nosso país de forma particular, de tal modo que para acolher as cerimônias mundiais das Nações Unidas, à margem da conferência, a 20ª Conferência das Partes, que teve lugar ano passado em Paris, selecionaram Angola pelos avanços que Angola tem demonstrado nesta área. E nós, a nível nacional, adaptamos o lema "Não sejas cúmplice", grita a tua voz contra a caça furtiva, como uma forma de chamarmos a toda a sociedade moçambicana a refletir sobre este mal que tem decimado a nossa conservação a nível nacional.
Em 2014, foi criada a Polícia de Proteção de Recursos Naturais e Meio Ambiente, mas ainda é cedo para medir o impacto do seu trabalho no terreno. Enquanto isso, na vizinha África do Sul, a Força Especial que lida com a caça furtiva tem executado muitos moçambicanos encontrados em flagrante. Estamos a desencorajar os sul-africanos, estamos a coordenar nesse para eles respeitar a vida humana. Todo homem pode cometer o erro, mas quando comete o erro, se optarmos por matar, ninguém vai ficar nesse planeta. Daí que coordenamos com os sul-africanos, particularmente com o governo, para desencorajar os parques, como o caso de Kruger, para que aqueles rangers não optem por matança quando não há razão para tal. Tem força suficiente e pode ser capturado esses violadores, aqueles caçadores furtivos, e pode merecer julgamento quando for caso, do que matar. Na província de Maputo, as celebrações do Dia Mundial do Meio Ambiente aconteceram de forma antecipada este sábado no distrito de Matutuine. Governantes, funcionários públicos e membros da sociedade civil envolveram-se na limpeza em espaços públicos para transmitir a consciência da necessidade de manter o meio ambiente limpo. A Direção Provincial da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural da Zambésia já recolheu e reciclou 1 milhão de unidades de saco plástico abaixo de 30 micrómetros. Trata-se de sacos plásticos cuja sua utilização foi banida no país. O diretor provincial da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural da Zambésia diz que tudo está a ser feito para a observância do regulamento que proíbe a produção e venda de sacos plásticos abaixo de 30 micrómetros. Nós tivemos um período de graça, significa todo aquele que era plástico abaixo deste valor devia deixar de existir. Significa, a partir de já, se nós formos aos nossos mercados ou às nossas lojas, encontramos lá um plástico que está acima deste número que já referi, mas que ao mesmo tempo já tem especificações. É um plástico, se for reciclado, tem uma percentagem, que não deve ultrapassar essa percentagem. E também não se oferece a ninguém o plástico. Quem usa o plástico deve pagar. Isso facilita com que tenhamos aquilo que é a gestão. Ninguém vai querer gastar o plástico para usar uma vez. Vai usar muitas vezes. E ao mesmo tempo temos que incentivar aqueles que são os artesãos que produzem cestos e outros objetos que podem ser utilizados para conservarmos aquilo que são os nossos pertences. Este dirigente diz que pelo menos 1 milhão de unidades plásticas foram banidas, foram recolhidas em Climane e recicladas para a produção de outros objetos. É daí que ao nível da nossa província recolhemos cerca de 1 milhão de unidades de plástico e este mesmo plástico foi transformado em utensílios úteis. Estamos aqui a falar de plásticos, baldes, talheres, assim como os copos, que achamos que devíamos dirigir àquilo que são as entidades que trabalham com as crianças ou, de uma forma geral, entidades de caridade. E é por esta razão que estamos aqui na Aldeia da Paz. Borges David diz que o setor que dirige vai continuar a recolher sacos plásticos de uso proibido. Moradores do bairro Ilhavela, na Matola, dizem que a recolha de lixo não é feita desde janeiro, mas todos os meses são cobrados a taxa para esse efeito pela eletricidade de Moçambique. Os mesmos dizem que os seus quintais já não têm espaço para abrir covas, por isso armazenam lixo em sacos que amontoam nas ruas na esperança de ver o caminhão de lixo passar. Gerir o lixo não tem sido tarefa fácil para os moradores do bairro de Ilhavela, no município da Matola. Dona Henriqueta é uma das moradoras do bairro que contou-nos que há 5 meses que o carro de lixo não passa. Desde janeiro que o carro de lixo não passa. Enterramos o lixo até cansar. Agora acumulamos e depois queimamos. Mas quando vamos comprar energia, descontam-nos a taxa de lixo. Henriqueta levou-nos para a parte traseira da sua casa, onde teve de improvisar um espaço para colocar o lixo. Tal como ela, Alice teve de encontrar uma forma para gerir o lixo e diz que mesmo reclamando não muda. O que podemos fazer? Mesmo dizendo ao chefe de quarteirão que estamos cansados do lixo, não vai fazer nada. Como forma de reclamar, os moradores decidiram depositar o lixo em frente à eletricidade de Moçambique.
Moradores do bairro tiraram o lixo e deixaram em frente à agência da EDM, que fica aqui perto. Então o carro veio recolher. Por um tempo normalizou-se. Embora a taxa seja cobrada pela Eletricidade de Moçambique, a responsabilidade de garantir a recolha do lixo no bairro de Intliavela é do posto administrativo de Infulene. O posto administrativo de Infulene é composto por 15 bairros, sendo que, segundo o vereador, apenas 5 não beneficiam de recolha de lixo. De acordo com Júlio Maumane, a recolha de lixo no bairro de Intliavela é feita regularmente. É caricato que alguém me diga que desde janeiro nós estamos a recolher o lixo. Talvez pensar que a recolha de lixo fosse diária em cada rua, mas não é isso que acontece. Nós estamos a garantir semanalmente. Ora, se estamos a falar de 4 semanas por mês, e alguém me dizer que janeiro, estamos em junho e nunca recolhemos o lixo, não é verdade. Maumane explica que uma parte do valor cobrado pela Eletricidade de Moçambique é canalizado ao município, que usa para custear despesas. Os valores para este serviço são transferidos para o Conselho Municipal, na percentagem que cabe ao Conselho Municipal e aquilo que é retido na própria EDM. É através disso que nós compramos combustível. Temos as máquinas, temos as empresas que estão a trabalhar e que são pagas através desse valor mesmo, que é a contribuição dos municípios. Os 15 bairros do posto administrativo de Infulene têm cerca de 230 mil habitantes. Muito bem, vamos agora à notícia que dá conta que as entidades ligadas à Justiça, nomeadamente a Polícia, PIC e Procuradoria, garantem que já foi aberto um processo-crime contra desconhecidos em conexão com os 11 corpos achados em Macossa e não 13, conforme havia avançado o comandante provincial da PRM. A PGR diz que os corpos, entretanto, enterrados podem ser exumados se for necessário durante a investigação. Depois de ter ouvido o governador de Manica, a comissão parlamentar ouviu titulares dos órgãos da justiça ao nível de Manica, tendo começado por questionar a procuradora-chefe provincial sobre as razões que precipitaram a sepultura dos corpos antes de averiguações, ao que ela respondeu. Ao chegarem no local, encontraram já os corpos deteriorados, os corpos já em decomposição. E o técnico que fazia parte da equipe aconselhou para que fizessem o enterro dos tais corpos, porque era um atentado contra a saúde daquela zona em que se encontravam os corpos. No entanto, ela deixou a garantia de que os mesmos seriam exumados se for necessário. Mais tarde, podia-se solicitar através da Direção Provincial de Saúde, um médico legista que poderia se fazer depois a exumação dos corpos para se poder seguir com os trâmites legais. Em conferência de imprensa há dias com jornalistas, o comandante provincial disse terem sido achados, recolhidos em sacos plásticos e sepultados 13 corpos sem vida em Macossa. A equipa, quando chegou lá, não foi possível avançar com algumas informações devido ao estado avançado, portanto, da decomposição daqueles corpos. Mas conseguiu-se ver que se tratava de corpos humanos em número de 13. Disponibilizamos sacos plásticos, que era para tirar daqueles sítios que estavam debaixo da ponte, e para fazer, portanto, o funeral daqueles corpos. Hoje, na audiência com a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade da Assembleia da República, alterou o número para 11. Assim, a Brigada se deslocou ao local. Chegado lá, confirmou-se a existência de apenas 11 corpos. A PIC, alinhando no mesmo diapasão, diz que trabalhos estão em curso com vista a responsabilizar os autores. Desencadeou-se uma ação criminal. Quero me referir que foi levantado um expediente, uma peça de expediente em relação a essa ocorrência, e foram ouvidas líderes que vivem nas proximidades de Macossa e no local, sobretudo no local do facto. Portanto, até agora não sabemos o que terá efetivamente causado a morte daqueles 11 cidadãos em Macossa.
Este domingo, a comissão escala, na companhia de jornalistas, a localidade de Tropa, onde foram achados os agora mencionados 11 corpos em estado de decomposição. Há uma luz no fundo do túnel para os que padecem de insuficiência renal e outras doenças que necessitam de transplante. Isso porque o Ministério da Saúde vai submeter ao Parlamento uma lei de transplante de órgãos humanos no país. Encontram-se nesta sala doentes, seus familiares, amigos e sociedade civil. Trata-se de um encontro de auscultação organizado pelo Ministério da Saúde, de forma a acolher sensibilidades para a proposta de lei sobre transplantes de órgãos que será submetida à Assembleia da República. Só em 2015 foram diagnosticadas 500 pessoas com insuficiência renal e a necessidade de transplante de rim em todo o país. E destas pessoas, apenas 50 podem fazer tratamento para controlar a doença no Hospital Central de Maputo através da hemodiálise. Por falta desta lei, os moçambicanos que têm condições recorrem ao estrangeiro para fazer os transplantes, cenário que deverá mudar com a aprovação da lei. Há muitos doentes a padecer de várias enfermidades que podem beneficiar do transplante, no transplante de uma forma geral. E neste país em particular, nós temos os doentes com insuficiência renal. E não só, e temos outros doentes com problema da córnea, que também podem beneficiar-se do transplante da córnea. Uma vez que se iniciou no Hospital Central de Maputo o tratamento da hemodiálise, e vamos avançar agora com a hemodiálise para outras províncias, a hemodiálise é uma fase transitória do tratamento. A próxima fase do tratamento para o doente que está em hemodiálise, uma outra perspectiva, uma outra possibilidade que ele tem, é o transplante renal. A Associação Amigos de Rim, presente no encontro, espera que o mais cedo possível a lei seja aprovada para melhorar o sofrimento de muitas pessoas que têm no transplante a solução para os seus problemas de saúde. Neste momento vamos continuar a advogar, não é? No sentido de que dias melhores venham. Primeiro foi com a hemodiálise, mas agora vem mais uma luz de esperança, que é o transplante. E nós acreditamos que no futuro bem breve esta seja uma das soluções mais efetivas do problema da insuficiência renal crônica. Depois do processo de auscultação, que vai abranger outras entidades, o projeto de lei será levado ao Conselho de Ministros em julho e daí será enviado para aprovação na Assembleia da República. O setor da educação na Zambésia continua preocupado com professores que abandonam postos de trabalho à procura de bancos para levantar salários. O diretor provincial da Educação e Desenvolvimento Humano chama a atenção, ou melhor, chama a responsabilidade dos docentes para a melhoria da qualidade de ensino. Falando à margem do Seminário de Capacitação de Gestores das Escolas Secundárias, o diretor provincial da Educação e Desenvolvimento Humano da Zambésia referiu que prevalece a situação de professores que abandonam postos de trabalho para levantar salários em locais onde existem bancos. Armindo I quer ponto final desta prática. Nós chegamos à conclusão também com os próprios diretores que é preciso que haja o controle a partir da própria escola. É preciso controlar o professor, controlar o aluno, de forma que ele não pode, de forma nenhuma, deixar de exercer a sua atividade, que é de ensinar, de estar na escola no horário que é indicado, de assegurar o processo de ensino-aprendizagem para realizar outra atividade que ele pode realizar até fora do período letivo, não é? A questão de salário, para levantar o salário hoje em dia não precisa que seja no meio de semana. Você pode ir no sábado e levantar o salário, pode ir no domingo e levantar o salário. Então, não pode ser um motivo forte. Os diretores distritais de educação presentes neste encontro comprometem-se em contribuir para a assiduidade dos colegas. Sempre o nosso pão de cada dia mesmo é supervisão. Enquanto nós lá chegamos no terreno, avisamos aos nossos colegas, sempre colegas, vamos trabalhar de forma a contribuirmos para um elevado aproveitamento pedagógico dos alunos. Esta parte é uma guerra, né? É uma guerra. Desde o ano passado que se começou a falar sobre a assiduidade, que é o nosso trabalho diário. Então temos que lutar, uma vez que houve esse subsídio sobre esta reunião,
Já vínhamos fazendo, mas tivemos mais subsídio, então vamos implementar, pôr na prática como temos feito. E temos recomendado aos professores que, no lugar de abandonarem totalmente a escola, se a escola tem 2, 3 professores, tem que se fazer uma escala, né, de modo a que a escola não fique totalmente abandonada. Mas isto está a acontecer, mas nosso desafio mesmo, a nossa meta mesmo, é reduzir estas ausências, não é? Sobretudo se nós conseguirmos ter uma instituição bancária no distrito. Dada a importância, este encontro contou com a presença do governador Abdul Razak. A direção do Clube dos Desportos do Machaquén promete resolver a situação dos salários em atraso dos jogadores do clube dentro da próxima semana. Esta notícia acompanharmos na segunda parte do Jornal da Noite. Para já vamos observar um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já. O Parque Nacional da Gorongosa é importante para Moçambique, não só por aquilo que já hoje representa, mas também por estar a ser construído para o futuro. E é por isso que a CDM apoia esta iniciativa, que além de restaurar e proteger o parque, beneficia também as comunidades nele inseridas. Entre os vários projetos do parque, existe um relacionado com a agricultura, que procura promover pequenos agricultores através da capacitação de novas técnicas de cultivo, de como chegar ao mercado, de como gerir terras, que é a semelhança de um projeto no qual a CDM hoje já está envolvida, que utiliza a mandioca das nossas machambas, se insere num dos nossos principais pilares de suporte, ao qual chamamos Vamos Cultivar. Procuramos assim promover a riqueza da nossa terra, mas também das pessoas que nela trabalham. E é por isso que incentivamos, apoiamos e agradecemos iniciativas como a do Parque Nacional da Gorongosa. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que o Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Um país sem ídolos é um país sem referências. Bem-vindos à segunda parte do Jornal da Noite. A direção do Clube de Desportos do Machaquén promete resolver a situação dos salários em atraso dos jogadores do clube dentro da próxima semana. E com esta decisão, os tricolores vão poder defrontar o Costa de Sol este domingo para a primeira jornada da Taça da Liga BNI. Pode estar à vista uma solução para os problemas da equipa principal do Machaquén, que viu os jogadores entrarem em greve desde a última quarta-feira, reclamando atrasos salariais de 2 meses. Esta sexta-feira, a direção tricolor entrou em negociações com os atletas e prometeu para a próxima semana a resolução dos problemas. É um assunto que foi discutido, naturalmente preocupa, não é, a massa adepta, mas a direção do Clube de Desporto Machaquén, não é, dentro das suas capacidades, explicou, não é, que é uma situação de fato que diríamos quase que atípica e que fez e está a fazer naturalmente a desenvolver esforços para que se resolvam rapidamente esses problemas, não é? Portanto, já
podemos adiantar já que nos próximos dias a situação já estará, diríamos, normalizada. A situação estará normalizada. Refere-se em termos de pagamento de salários em atraso? Naturalmente, aquilo que são os direitos dos atletas, neste caso. Durante os 2 dias sem treinar, os jogadores do Machaquén chegaram a ameaçar não disputar a primeira jornada da Taça da Liga BNI este domingo, diante do Costa do Sol, mas Salvador Macamo assegura que os tricolores vão entrar no Estádio Nacional do Zimpeto para vencer. A equipa treinou hoje, a equipa vai jogar amanhã, não é? Esperemos que ganhe, portanto este é o nosso objetivo com o Machaquenenses. A direção sempre esteve por cima e por força disso a equipa naturalmente estará presente amanhã a jogar, aliás tanto é que hoje começou, também já treinou e amanhã já estará a jogar. Os pronunciamentos de Salvador Macamo, membro da direção tricolor, foram feitos no fim da Assembleia Geral do clube, a vida na manhã deste sábado. E a Assembleia Geral do Machaquén decidiu que a direção de Ernesto dos Santos Júnior devia cessar as funções e marcar-se eleições antecipadas para meados de julho próximo. Não resistiram os sócios do Machaquén aos supostos atropelos aos seus interesses por parte da direção de Ernesto Júnior. Um dos exemplos foi a não apresentação do relatório de contas do ano passado, bem como a reprovação do relatório de atividades, também de 2015, nesta Assembleia Geral Ordinária. Os mais de 60 sócios presentes, ainda que divergentes na decisão, votaram pela dissociação da atual direção e marcação de eleições antecipadas. Só podia ser desta maneira, porque de outra seria impossível, seria portanto inconcebível. A única decisão melhor para o clube foi de mesmo, tanto haver a Assembleia antecipada. Nós todos temos um grande respeito e orgulho pelo Ernesto Júnior como presidente do Machaquén. O que os sócios decidem, a maioria decide, é o que vale. Salvador Macamo, porta-voz da direção tricolor, garante que os estatutos foram seguidos em todos os passos desta Assembleia Geral e que a decisão dos sócios vai ser cumprida. Entendeu também esta Assembleia Geral que o clube, neste caso, vai ter eleições antecipadas. O mandato da atual direção termina em setembro de 2017, mas pronto, os sócios foram unânimes na perspectiva de que haveria necessidade de fato de se avançar com eleições antecipadas. Assim, as eleições estão marcadas para meados de julho próximo e os sócios estão confiantes que a direção que se segue poderá devolver a mística ao clube. Nesse clube tem que haver mudança. Não estamos a escolher, portanto, pessoas aqui. Estamos a escolher, portanto, as pessoas que têm capacidade ou punho. E teremos um novo presidente e uma direção mais composta. E se calhar melhor ou pior, não sabemos, mas vamos tentar procurar soluções para o clube da melhor maneira. Dos 5 pontos discutidos na Assembleia Geral de Machaquén, apenas 2 foram aprovados, sendo um deles a continuação do método de pagamento de cotas dos sócios. O lendário Muhammad Ali, ex-pugilista e campeão dos pesados, morreu nesta sexta-feira aos 74 anos de idade nos Estados Unidos, segundo informou um porta-voz da família. Considerado um dos maiores lutadores de todos os tempos, ele havia sido internado na quinta-feira com problemas respiratórios. A lenda do boxe tinha sido internada no fim de 2014 e no começo de 2015 por pneumonia e infecção urinária, e as suas aparições públicas eram cada vez mais raras. Ali foi o primeiro pugilista a ganhar o Mundial dos Pesos Pesados 3 vezes. No ringue, foram 57 vitórias, sendo 37 delas por nocaute e 5 derrotas. Como amador, conquistou a medalha de ouro olímpica aos 18 anos nas Olimpíadas de Tóquio, mas vítima de racismo em um restaurante dos Estados Unidos, jogou a medalha no Rio Hoy. Com apenas 22 anos, conquistou o seu primeiro título dos pesados ao vencer Sonny Liston em Miami, Flórida. Ali,
enfrentou Joy Fraser no Madison Square Garden num combate transmitido em 50 países. Fraser foi declarado vencedor por decisão unânime dos juízes, impondo a Ali a sua primeira derrota profissional. O pugilista nasceu nos Estados Unidos da América a 17 de janeiro de 1942. Seu nome completo era Cassius Marcellus Clay Jr. e anos depois mudou para Muhammad Ali após se converter ao Islã. A carreira profissional de Ali terminou com uma derrota por pontos de Trayvon Berbick no dia 11 de dezembro de 1981 no Queen Elizabeth Sports Center de Nassau. O pugilista inspirou para a realização de um filme. Interpretado pelo ator Will Smith, parte do filme foi gravado em Moçambique em 2012. A história do filme desenvolve-se em volta do combate histórico realizado em Kinshasa, no Zaire, que colocou frente a frente os dois adversários de todos os tempos na história do pugilismo, Muhammad Ali e Foreman. O funeral do pugilista será realizado na sua cidade natal, em Louisville, em data ainda não definida. O ex-campeão deixa mulher, Lonnie Williams, e 9 filhos. Morreu Muhammad Ali aos 74 anos de idade. As equipas da Liga Desportiva de Maputo e do Ferroviário, também de Maputo, empataram uma bola no jogo da primeira jornada da Taça da Liga BNI. O golo do Ferroviário foi marcado por Diogo e o da Liga saiu dos pés de Andro na transformação de uma grande penalidade. O campo da Liga Desportiva de Maputo viveu momentos tensos depois do jogo com os adeptos do Ferroviário de Maputo a exigirem a cabeça do árbitro da partida por alegadamente ter assinalado um penalti que, no seu entender, não existiu. Indo concretamente ao jogo, a primeira parte foi equilibrada com a Liga e o Ferroviário de Maputo a tentar chegar primeiro ao golo. Mas foi-se para o intervalo com o nulo a prevalecer. Na segunda parte, a Liga teve a primeira oportunidade de golo aos 50 minutos, neste lance em que César negou o golo ao Zico. O Ferroviário respondeu através do Paulo, contudo o seu remate saiu desenquadrado com a baliza. Diogo, quando teve a oportunidade, não desperdiçou e marcou um golo monumental, colocando o Ferroviário de Maputo a vencer por 1-0. Aos 88 minutos, a Liga beneficiou de um penalti que foi muito protestado pelo banco técnico dos Locomotivas e pelos adeptos. Andro, chamado a cobrar o castigo máximo, atirou para o golo e empatou a partida. Até ao pito final, o resultado não mais se alterou. E Diogo foi eleito o melhor jogador em campo e recebeu na hora um cheque no valor de 10 mil meticais. Eu acho que não fizemos, não estivemos ao nível que costumamos estar habitualmente. Pode haver uma justificação que seja o fato da gente não ter utilizado a nossa equipe normal, mas o Ferroviário também fez o mesmo. Demos a oportunidade a alguns jogadores que não têm jogado habitualmente e claro que eles têm dificuldades em ter um ritmo competitivo adequado nesta altura do campeonato. Mas estou satisfeito com a prestação de todos os jogadores que eu meti a jogar. Estou satisfeito também com o resultado. Eu acho que ajusta-se para aquilo que se produziu em campo, apesar de eu achar que se uma das equipes tivesse ganho também não ficava mal. A nossa equipa esteve bem. Estivemos aqui a fazer a rodagem dos nossos jogadores. Estas competições também servem para isto. Temos um plantel vasto. Há jogadores que não têm tido a oportunidade de alinhar no Moçambola e viemos para esta competição também para dar-lhe alguns jogos nas pernas dos jogadores. Estamos satisfeitos com aquilo que é a produção da equipa. Estivemos bem durante os 90 minutos. Em algum momento até houve um domínio repartido, sobretudo na segunda parte, e que a equipa da Liga também apareceu bem, a equipa defendeu-se bem. Queríamos conservar 1-0, mas acabamos por empatar. A rapaziada está de parabéns por aquilo que fez e penso que vamos continuar nesta competição. E o Desportivo de Nacala vai defrontar o Ferroviário de Nampula para a ronda inaugural, fase regional norte, da segunda edição da Taça da Liga BNI.
Depois de ter sido eliminado precocemente pelo seu interno rival, o Ferroviário, no ano passado, o Desportivo de Nacala promete chegar o mais longe possível na presente edição da Taça da Liga BNI, a terceira maior prova do calendário futebolístico nacional. Os canarinhos da cidade portuária de Nacala deslocam-se à chamada capital do Norte, Nampula, onde irão defrontar o Ferroviário local em partida da ronda inaugural da fase regional norte do torneio projetado para este domingo no Santuário 25 de junho. Falando a propósito do referido embate, Antero Cambaco, técnico do Desportivo, disse que o seu conjunto, que tem como prioridade a manutenção no Campeonato Nacional de Futebol, promete representar com dignamente a cidade portuária de Nacala. A cada jogo queremos ganhar, a cada jogo queremos conseguir sair vitoriosos, e sendo o BNI uma competição onde é um mini campeonato seriado, onde qualifica-se quem tiver maior número de pontos ou quem estiver em primeiro ou segundo lugar. Vamos procurar, com toda a ambição possível, lutar com aqueles que estão a concorrer conosco para que possamos ir até o mais longe possível nesta competição. Por outro lado, o técnico desportivo de Nacala confirma os 2 meses de salários em atraso, mas minimiza o boicote de um dia de treino por parte dos jogadores que exigem o pagamento dos seus ordenados. Problemas existem, não deixaria de dizer que não existem, tem problemas de salário, mas nós não fazemos greves porque temos problema de salário. Estamos aqui a trabalhar e acreditamos que a nossa direção também está a trabalhar para conseguir recuperar esses objetivos que são fazer com que o grupo esteja sempre satisfeito, não é? Mas não entra aqui nenhuma greve, aqui não entra descontentamento. É claro que a gente fica acanhados quando uma situação é dessas, mas não perturba o nosso seio de trabalho. Entramos em campo, trabalhamos com dignidade, com respeito ao grupo que tem nos apoiado. É recordar que o Ferroviário de Nacala e Costa do Sol foram os finalistas da primeira edição da Taça da Liga BNI, realizada no ano passado.